Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fala, meu amigo Matheus, como é que você está? Fala, confrade, depois de muito tempo aqui, hein? Reunidos de novo. Mais uma vez, é mês em mês, né, que a gente faz agora. Correria, né? Tá feliz aí com as eleições? Eu tô, né? Tá? Até que enfim acabou. O pessoal brigando demais. Tá feliz pelo fim, né? Feliz pela Libertadores também? Lógico. Ana, você torce para algum time? Só pro Brasil. Hoje eu já adiantei aqui, nem apresentei, já fiz uma pergunta, mas hoje a gente está com a nossa convidada Ana, ex-administradora do Riacho Fundo 2, participante aqui da nossa paróquia, né? Faz parte aí dos músicos aqui da nossa paróquia. E a gente trouxe ela para bater um papo hoje, tanto sobre igreja quanto sobre esse lado político dela também. Como é que você está, Ana? Tudo certo? Graças a Deus, após uma caminhada aí bem cansativa, sobrevivemos, né? Estamos aqui já na caminhada para os próximos trabalhos e aguardando aí algumas posições. E você está preparado aí já para os próximos anos, para o que você vai enfrentar, já planejando o que você vai fazer? Assim, a gente fica sob o comando, né, dos nossos governantes, mas assim, pronta para estar a serviço das pessoas, pronta para estar a serviço do povo, pronta para a missão. Certo. Eu vou começar um pouquinho diferente, eu acho que a gente deixar esse papo de administração, de política um pouquinho para o final, mas eu queria saber um pouco mais desse lado seu religioso. Desde pequena você frequenta a igreja, desde muito cedo você já é praticante, já é católica? Sim, eu fui uma das únicas filhas, né? Nós éramos 11 filhos, e eu era uma das únicas que, desde cedinho, desde 8 anos, 9 anos, que toda semana, todo domingo, na verdade, todo domingo não, nós tínhamos uma missa por mês. Então, todo esse domingo nós íamos para a missa, e eu lembro bem que os pais confiavam seus filhos para ir comigo. Acho que por volta dos 9 anos, por aí. Sua família é daqui mesmo? Não, sou cearense. E aí vocês sou de Jaibara, Sobral, Ceará. E aí você já começou o seu lado religioso lá no Ceará mesmo? Lá no Ceará, aos 9 anos de idade. E você já participou de algum grupo, de muitos grupos? Na verdade, que algum grupo eu sei que você já participou, mas de muitos, quais? Aqui? No modo geral. Eu, além da música, né, que eu canto desde 1998, foi onde eu iniciei com grupos dos vicentinos, né, onde tinha a primeira conferência aqui no Riacho Fundo 2, mas já participei de vários, de coral de criança, já participei de pastoral de batismo, trabalhei já no ECC, em vários grupos. E quando você percebeu que tinha o dom para cantar? Foi desde criança? Não, foi em 1998, quando nós chegamos aqui em 97, meu trabalho era rezar o terço, de casa em casa. Na verdade, começou em 95. Esse trabalho que eu iniciei no Recanto das Emas, depois fui para Santa Maria, e aí vim para 98 para o Riacho Fundo 2. Então, meu trabalho era rezar o terço, de casa em casa. E um certo dia, o meu Anderson, que vocês devem conhecer, que faz parte da liturgia... Filho seu? Sim, meu filho. Ele me disse: mãe, por que você não canta? Eu falei: não sei cantar. E próximo a esses dias que ele falou, aquilo me despertou, aquela pergunta dele, né? Aí saí perguntando a algumas igrejas se precisavam de alguém para cantar. E aí as pessoas só perguntavam: você toca algum instrumento? Não, então não precisa. Mas aquilo me chamou a atenção. Quando, um belo dia, meus pais estavam completando 40 anos de casados, minha irmã participava de um coral no Guará, e aí ela me perguntou se eu não queria, ia ter uma missa de ação de graça, se eu não queria fazer uma leitura de homenagem àqueles 40 anos de casados, né? Eu falei: tá bom, eu vou. E aí, durante a semana, eu fui participar do ensaio que eles iam ter preparando para essa missa. E lá um rapaz que estava com violão me perguntou se não era melhor eu cantar em vez de ler uma mensagem. Eu falei para ele que eu não sabia cantar. Aí ele me perguntou: você sabe cantar música? Eu tenho tanto? Eu falei: sei. E aí ele puxou o violão
E aí eu comecei a cantar. Foi meio que do nada, né? Foi, do nada. E aí, no dia da missa, o padre brincou, dizendo, olha, parabéns, uma cantora na família. O segundo chamado. E aí eu saí mais uma vez, batendo de porta em porta, nas igrejas. E foi aqui na paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em 1998, que eu iniciei cantando na Renovação Carismática, ainda quando era barracão. Qual a sua música católica preferida? São mais músicas meditativas, músicas de adoração. Tem uma específica que você gosta mais de cantar, que você sempre coloca na sua lista ali de música? Tenho aquela da Adriana. O nome dela, não vou lembrar agora. Daqui pro final você lembra. Daqui a pouco eu lembro. Mas assim, eu percebi uma coisa nas missas que você toca, que sempre é você e um rapaz com violão. Você não, é de preferência sua realmente, se é só você e ele? E não ter uma banda, ou aconteceu alguma coisa, enfim? Não aconteceu nada, não. Eu até gosto muito de cantar em grupo, né? Como, por exemplo, é sempre bom ter outra companheira ou um companheiro, porque eu posso fazer uma primeira voz, eu posso fazer uma segunda voz, e esse complemento, às vezes, fica bonito, ajuda a missa a ficar mais participativa, né? Ficar mais bonita. Entendi. Mas aí, então, hoje é só você e o rapaz mesmo com o violão, né? Isso. Que é o e o que toca no carrom. Uhum. Mas, geralmente, eu estou envolvida, às vezes, com o pessoal da comitiva, né? Sim. Agora, eu dei um tempinho, porque eu estou estudando para um concurso, né? E aí eu pedi para me dar, ainda mais com essa correria toda que eu estava, aí eu estou com alguns probleminhas, aí eu pedi um pouquinho para não me afastar de Deus, mas me afastar um pouquinho do... Descansar um pouquinho também. Descansar um pouquinho. Tava na São hora. 25 anos. Muita correria para uma pessoa só. Para se desdobrar isso tudo. Como que é coordenar um coral de crianças, que eu sei que todo ano tem? Como que é ensinar as crianças assim, ensinar para elas o que é um ritmo e tudo mais? É difícil? Não é difícil, não. Eu acho que o mais importante é elas reconhecerem na música o verdadeiro Deus. É ensinar essas crianças a começarem a buscar Deus desde cedo. Isso é muito importante. Sabe que isso é também uma forma de catequizar, né? As crianças, né? Já introduzir-las ali dentro da igreja. Existem os catequistas que ensinam a palavra de Deus, né? Com mensagem, com leituras, com gravuras. Eu sei catequizar cantando. Mas vamos falar um pouco sobre essa sua participação, né, nessa época que você fez parte da sociedade. Como que você conheceu, o porquê que você saiu, quanto tempo você ficou também? Então, eu iniciei em 1998, quando era o barracão. Então, havia uma dificuldade muito grande de pessoas que cantavam, né? Foi bem no início de tudo. E aí a presidente da conferência me convidou. E aí eu comecei a aprender nos cânticos vicentinos e ajudando. Naquela época eu já tinha um coral de crianças que, quando acontecia a catequese, a primeira Eucaristia, então 100 crianças cantavam num dia, para aqueles que estavam fazendo a primeira Eucaristia, e no outro dia eles revezavam. Então, assim, era muito bom essa interação. Mas foi em 98 que eu iniciei cantando, tanto na Renovação Carismática, como numa conferência que tinha, eu acho que era a primeira conferência do Riacho Fundo 2, aqui na Medalha. E o que você leva dos vicentinos para a sua vida, nesse tempo que você ficou neles? A missão de servir, ser pequeno, ser humilde, ser pobre em espírito. É o que eu levo muito. O espírito dos vicentinos, o espírito caritativo, te ajudou muito nessa caminhada política? Muito, muito. Nesse contato que você teve com as pessoas mais necessitadas? Sim. Aqueles que não servem para servir, não servem para viver. Então, eu me basei muito, me espelho muito em São Vicente de Paulo. Um grande homem, não é? Um grande homem em sabedoria, mas um pequeno homem em caridade, em serviço. Então, me espelhei muito nele. Me espelho muito nele. Ana, eu queria saber também um pouquinho da sua trajetória de vida, até chegar aqui, até chegar onde você chegou hoje.
desde pequenininha, vindo lá do Ceará para Brasília. Como que foi todo esse trajeto? Como que foi essa caminhada? Foi muita luta? Você passou por muita coisa? Então, aos 15 anos, eu morava lá em Jaibaras, é um município de Sobral. Então, aos 15 anos, eu fui professora contratada pela Prefeitura Municipal de Sobral. Então, eu tinha que atravessar um açude grande. Meu irmão que tinha que me levar numa canoa. Uma canoa estreita, eu morria de medo dela tombar. E aí eu tinha que ministrar aula numa currutela chamada Aprazível, né? Era próximo desse Aprazível, mas era um lugarzinho muito pequeno, muito pobre. Então, eu já ministrava aula aos 15 anos. Eu era professora normalista aos 15 anos. Eu já era funcionária pública. De lá, eu descobri que a Santa Casa de Misericórdia de Sobral estava fazendo um processo seletivo para atendente de enfermagem. E eu me interessei muito por essa área. Deixei a educação e fui fazer esse estágio nessa Santa Casa de Misericórdia. Só que antes disso, eu fazendo um passeio lá em Sobral, visitei um instituto de caridade de idosos e lá me ofereci para ser freira. Fiquei lá acho que 1 ano. Rapaz, é multifunções. Aí eu fiquei lá nesse convento e fazendo estágio escondido nessa Santa Casa Misericórdia de Sobral. Quando eu finalizei meu estágio, eu fui contratada e descobri que a madre era responsável pela Santa Casa Misericórdia de Sobral. Aí depois eu vi que não era aquilo, que era o meu caminho de ser freira, pedi licença, fiquei trabalhando 1 ano nessa Santa Casa Misericórdia de Sobral e vim para Brasília em 87. Faltando 3 dias para voltar, que eram exatamente os dias que dava para chegar em Sobral para voltar ao trabalho, decidi ficar em Brasília. Aí começou a história. Aí começou a minha história. Engravidei, fui mãe solteira, mas nesse período eu já estava trabalhando aqui no Hospital Santa Luzia. Como enfermeira? Como atendente de enfermagem. Como atendente de enfermagem. Atendente, no caso, hoje em dia seria um técnico, né? Seria um técnico de enfermagem. E aí, foi 88. De 87 para 88. Cheguei aqui em 87. 88, finalzinho de 87, eu engravidei do meu Anderson, que é esse da liturgia. Sim. E aí começou a minha trajetória, né? O pai não queria que eu matasse meu filho. E apareceu dentro de, acho que foi uns 3 meses que finalizou a minha experiência, eu fui convidada por uma senhora que morava no Octogonal para cuidar do filho dela, acho que de meses, e me pagaria o triplo que eu ganhava no hospital. Eu, imatura, pedi conta do Santa Luzia e fui trabalhar lá, só fiquei acho que foi 2 semanas. Não dei conta de ficar no trabalho. Caramba. E aí a minha peleja começou. Sem ninguém para me amparar, só tinha uma irmã e não dava para morar. O pai não queria, sem emprego, e foi uma luta. E aí eu tive que me virar nos 30. Eu fui buscando oportunidades. E aí eu trabalhei em 4 empregos. O primeiro começava de 7 às 13 horas, eu grávida. Às 13 horas, eu era doméstica. Das 14 às 19, eu era babá de uma criança na Asa Sul. E das 19 às 7 da manhã, eu era cuidadora de uma idosa. E ainda vendia plano de saúde. Ferro. Não Isso dormia, em não, né? 88. Quase não dormia. Não, quase. Porque eu precisava, porque eu não tinha nada num porto seguro. E eu tinha uma criança na barriga que eu não sabia qual era o futuro Isso, dela. então você estava fazendo tudo isso ainda grávida, né? Não tinha nem ganhado ele. Grávida. O Anderson quase nasceu no Eixão. Nos dias de nascer, eu trabalhei.
E depois as coisas foram melhorando, né? Ainda tive alguns percalços, mas sempre fiz um pacto com Deus que eu carregaria aquela barriga, eu teria meu filho, não seria prostituta em momento algum, trabalharia com todo o afinco da minha vida e eu ia continuar a minha vida, eu e meu filho, até a hora que Deus abrisse uma porta de alguém para me amparar. Eu sou um pouco leigo, eu acho que tu até conhece mais também, mas você tinha dito que era funcionária pública lá no Ceará. Sim. Não é válido aqui para cá? Quando Não. Você vem pra... não, né? É como se fosse um contrato. Entendi. É como se fosse hoje aqui, na administração. Você é um comissionado, perdeu o período. Ah, tá certo. Ainda mais nesses estados do Nordeste, né? Sim. Você teve quantos filhos? Desculpa aqui. Pode falar. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Anderson hoje, 34 anos, tenho o Luiz Henrique, de 27, e tenho o André, de 25. E tenho 7 netos. Certo. E aí, tá, passando por tudo isso, como começou, assim, por ordem cronológica mesmo, desde o início, como começou essa sua carreira dentro da política? Eu sei que primeiro você passou por conselheira tutelar, não foi? Ou antes disso teve alguma outra coisa? Em 98, 98, aqui no Riacho Fundo 2, eu disputei, acho que foi com 200 e poucas pessoas, uma vaga de agente de saúde. Eu já trazia bagagem do Ceará, da área de saúde, não é? Já estava habilitada. Aí apareceu essa oportunidade aqui, em 98, aí trabalhei como agente de saúde 6 meses, e como eu tinha já técnico de enfermagem, eu fiz em 94, aí eu trabalhei mais 6 meses como técnico de enfermagem. E aí, como é que você ingressou no Conselho Tutelar? Como que surgiu isso na sua vida? Eu fui secretária paroquial daqui da Medalha Milagrosa em de 2003 a 2006. Eu era secretária 2003 a 2006. Fiquei 3 anos e alguns meses. Foi uma conversa, na verdade, eu fui representar a paróquia numa reunião lá no Plano Piloto, como secretária. Eram vários atores, era Ministério Público, eram vários órgãos nessa conversa. E eu fui como secretária paroquial. E lá tinha um conselheiro tutelar, e todo mundo conversando e tudo mais. E aí eu, de certo momento, fora da reunião, eu perguntei o que o conselheiro tutelar faz, como é que ele entra e como é que é. Aí ele me explicou, me disse, Ana, foi até um conselheiro tutelar de Planaltina, e ele me disse, Ana, um dos primeiros requisitos é ser conhecido, o que eu já era por conta da música, por conta da secretaria paroquial, por conta do Saúde em Casa. Aí ele falou, e o segundo passo é você ir para uma eleição. Aí eu fui para a minha primeira eleição em 2006. Então não era nada planejado, veio também do nada, né? Não, do nada. Um dos pedidos que eu sempre fiz a Deus foi que Ele me desse condições para ajudar alguém. E você procura muito, né, conhecimento, que você já passou por agente de saúde aí, que Sim. você falou, depois Sou professora, técnica de enfermagem, secretaria paroquial, Sim. canta. Isso. O que você ainda não fez, né? E aí, eu fui até massagista de aeromoça para poder ganhar dinheiro. Fui depiladora. Caramba. Fui massagista e depiladora. E aí, o que aconteceu? Em 2006, aconteceu esse processo, porque assim, é um ano após as eleições. No ano que vem tem eleição para conselheiro tutelar. E aí eu disputei, eram 14 cidades, 14, disputando 5 vagas. O diferente de cada cidade hoje tem um conselho tutelar. Cada cidade, Recandazema tem 2, Santa Maria tem 2, Gama tem 2, Ceilândia tem 2, ou são 4. Mas naquela época, em 2006, eram 14 cidades. Agora imagine se Deus não pôs a mão. Eu, com todas as dificuldades que vocês imaginarem, sem condições de
de fazer um panfleto, sem nada. E eu disputar com quantas mil pessoas no DF. E eu fui a segunda mais votada. Para conselheiro tutelar, quando a gente vai fazer essas campanhas, o dinheiro também parte do governo, é público? Não precisa tem de campanha, né? Não precisa de Não campanha, tem ajuda, né? não tem ajuda de custo. Ah, vai de você mesmo fazer ou não? Se você quiser fazer alguma coisa. Você fala como? Ele, no caso, eu acho que é não precisar se conciliar um partido, né? Não. Mas eu digo assim, por exemplo, se você quer fazer um panfleto, eu quero panfletar, eu quero me apresentar aqui como conselheiro para a comunidade. Ou você me doa ou eu faço do meu próprio bolso. Isso que eu queria chegar. Ou você me doa, Ana, eu quero te doar. Quero te doar tantos E como foi sua campanha na época? Foi no boca a boca mesmo? Foi no convencendo? no boca a boca. Hoje eu posso falar isso, porque ninguém vai me condenar. A Paróquia tinha uma impressora da JEP, acho que era JEP, eu não lembro, Desk JEP, muito antiga, vocês nem sabem o que é eu não isso. Não tenho nada. Era preto e branco, então eu arrumava umas folhas fora e eu mandava imprimir. Ninguém via nem cara, porque era preto e branco. Era só o número. E eu consegui ser a segunda mais votada dessas 14 cidades. Aí eu fiquei de 2006 a 2009. Eram 3 anos de mandato. Você lembra da primeira sensação que você teve quando você viu que você estava eleita lá? Eu fiquei um pouco assustada, porque eles diziam que era um mundo diferente daquilo que eu, morando no barraquinho de Madeirite, né? E tendo que ir para um conforto. Mas uma das coisas que eu me alegrei muito, eu sabia que na minha casa ia ter um alimento melhor. Mas assim, desde o início você não ficou aqui no Riacho, né? Ou foi desde o início, você já estava aqui no Riacho como conselheira aqui? Não, eu cheguei aqui em 97. Não, sim, mas eu falo como conselheira. Você falou que eram 14 cidades, né? Sim. E aí você ganhou o segundo, mas você já começou a ser conselheira aqui mesmo? Era daqui, Eu era representante do Conselho Tutelar de Brasília, mas moradora do Riacho Fundo 2. Então você cuidava daqui? Daqui de 14 cidades. Era 5 conselheiros. Então era um modo geral, né? Hoje em dia está tudo divididinho. Era eu do Riacho Fundo 2, a Daniela da Vicente Pires, a Adriana da Estrutural, a Natalíria aqui do Riacho Fundo 1, e o outro, a Rafael Madeira, era do Plano Piloto. Então, era cada um de um lugar que foi eleito. E aí era assim, era um apagar fogo. Às vezes tinha uma violência contra uma criança aqui, às vezes você estava lá no Varjão, e era numa Kombi. Então, era uma dificuldade muito grande. Você cuidava dos mais urgentes dos urgentes. E assim, a gente falando assim que veio do nada, surgiu aí para você, né? Como algo para você fazer, você foi a fundo. Foi difícil para você pegar na prática, para você aprender, para você conhecer mais e ele implantando aquilo que você ainda não tinha tanto conhecimento? O que é mais difícil é você ter domínio das leis, dos artigos. Tem que estudar aquele estatuto, né, da criança e adolescente. Você tem que ter o estatuto o tempo inteiro ali, mas o que mais prevalece mais é a doação, é o olhar humano, é você ter um coração voltado para o outro. Aí você consegue... Um exemplo, lá no Plano Piloto, os atendimentos eram mais para... A maioria deles era para gente que tinha um status, era para gente que tinha condições financeiras, porque muitas das vezes quem tinha dificuldade não conseguia chegar até lá, porque nem tinha dinheiro da passagem. E às vezes eu ficava com medo de não saber falar com aquela pessoa. E aí eu começava a discorrer as conversas a partir do assunto que ele trazia ou que nos chegava. E aí a coisa caminhava. Qual foi o caso que mais te marcou? Foi violência sexual. Uma criança de 1 ano e pouco. Como eu sou vítima de violência sexual, eu fui vítima aos 8 anos pelo meu avô. Então,
eu carrego essa marca dentro de mim. Os traumas, né? Esses traumas. E aí o que acontece? Meu primeiro atendimento foi uma violência física. O meu segundo foi essa criança de 1 ano e pouco, que o hospital nos chamava, nos acionava para atender, porque parece que um amigo do pai tinha abusado sexualmente dela. Então, nesses 2 atendimentos, eu chorei muito. Aí, no terceiro, eu falei, não, espera aí, eu preciso me controlar. E aí eu fui trabalhando o meu emocional. Então, é preciso ter o emocional sempre ativo, né? Mas o racional, porque senão você não dá conta de trabalhar, porque são situações muito críticas. Então, demorou muito. Eu imagino que seja muito difícil para esses atendimentos, assim, porque às vezes a família está errada, né? Tem ali a denúncia contra ela, mas muitas vezes ela não quer liberar, né? A criança não quer permitir que vocês conversem, que vocês tenham esse contato. Foi muito difícil para você conseguir aprender a lidar com isso, a conseguir até a lábia para poder conversar com essa família, a saber que cada situação era uma conversa diferente? Sim. Isso é o dia a dia que vai nos habilitando, né? Cada história, cada situação, isso vai te deixando, eu digo, com a casca dura para poder saber tratar, né? Eu sempre digo que em algumas situações não tem como, você chora porque são situações É um assunto muito bem delicado também, muito né? Delicada. Criança. E aí, devido eu ter sofrido esse crime, né? Todos os casos que vinham, todos os casos eu tratava com muita atenção, mas principalmente esse que eu sofri essa tentativa. Você já foi perseguida ou ameaçada? Muito. Não perseguida por alguma família? Não, mas assim, eu tive muito medo. Muitas das vezes eu fiquei com muito medo. Mas fui muito perseguida por servir da melhor forma possível, da melhor forma que eu podia servir dentro do meu trabalho, do Conselho Tutelar. Mas mesmo assim, você nunca teve medo de se mostrar, né? De colocar a sua cara ali, de aparecer nas ruas e continuou sempre da mesma forma, né? Não, porque eu já sabia que essa profissão, ela te dá essa condição. Ou você veste a camisa, ou você recua, ou você se esconde, ou você acaba não fazendo o seu papel que você foi incumbida. Certo. Você acha que teve muitos feitos como conselheira? Muitos. No final da caminhada? Muitos. Eu vejo hoje algumas pessoas que ainda me encontram me dizem, olha, meu filho está assim hoje, você teve participação. Eu, em 2000, porque antes era assim, eram 2 mandatos seguidos. Então, eu fiquei de 2006 a 2012. 2 mandatos seguidos. E, em 2013, eu estaria fora do Conselho Tutelar, porque você não podia, você tem que dar um tempo de 3 anos. E foi um dos atendimentos que eu fiz em 2012, finalzinho de 2012, que me deu a oportunidade de voltar em 2013 como chefe. A gente chama esse cargo, chefe de núcleo, que é o chefe que cuida todo o trabalho administrativo do Conselho Tutelar. Uhum. Foi um atendimento que eu fiz aqui no Riacho Fundo 2, um adolescente que estava sendo explorada no trabalho infantil. E aí eu apresentei ela a um projeto e nesse dia ela deram a oportunidade do microfone para ela e ela disse assim, perguntaram para ela, o que você espera desse projeto? Ela falou, eu espero que a minha vida mude a partir de hoje. E falou assim, e eu gostaria de falar para todos vocês aqui, jovens, que não tinha voz e não tinha vez e nem voz. Alguém me olhou, alguém me deu atenção. Essa pessoa está atrás de mim. E era eu. E aí, em 2003, eu batendo nas portas da secretaria,
da criança, pedindo oportunidade para voltar, porque eu não podia ficar sem trabalho e tudo mais. 2013, né? 13. Aham. A subsecretária me disse: escolha o que você quiser, porque eu vi quem você era naquele dia em que a fulana falou. E a partir daí você foi para qual... Fui para Samambaia Sul como chefe de núcleo. Ah, então aí começou. E aí você ficou até quando? Fiquei 1 ano e pouco, que aí eu tive um problema de saúde. Aí fiquei 2013 e fiquei 1 ano e meio. Aí 2015 eu precisei sair para operar. Aí 2015 teve eleição de novo, eu entrei e fui reeleita. Para conselheira, né? É. E aí, pulando dessa fase, como que virou a chave para você sair, não querer mais, e partir para a administração? Não foi que eu não quisesse, sabe? Está no meu sangue. Eu acho que a gente, uma vez, só não pode atuar. Uma vez conselheira e, quando veste a camisa, eternamente conselheira tutelar. Porque eu que tenho netos, né, agora a gente acaba acompanhando o passo a passo, a gente que está no dia a dia, eu que moro muito próximo do povo aqui, então, quando a gente vê alguma coisa de errado, com uma criança, com um adolescente, você não atua, mas automaticamente a lâmpadazinha acende e aí você pede proteção. Mas eu não deixei de ser. Ana, você se considera uma boa líder por estar sempre à frente de tantos cargos assim importantes? E como que você vê a equipe que trabalha com você? Como que você tenta motivá-los? Olha, o primeiro passo, antes só de responder sua pergunta aí, ele me disse assim, por que que eu saí, não é? Isso, porque quando que você pois virou é, a páginazinha eu não saí, sabe? Eu não saí. Não foi porque eu quisesse, Aham. mas em 2018 eu fui candidata a deputada distrital, né? Uhum. Isso E- enquanto você saiu do conselho para tentar Não, eu estava. Isso. Aham. Eu fui convidada, na verdade. Eu fui convidada para ser candidata a deputada distrital em 2018. E aí depois deu aquele número de votos. Eu tive 1.691 votos. 1.691 pessoas acreditaram na Ana Maria. E aí eu fui convidada pelo governador e a deputada Celina Leão para ser administradora da cidade. Já a Aí gente, eu vou para cá, né? já a gente entra nesse assunto aí, responde aí que a gente entra no assunto da administração. Como é que foi? Eu te perguntei como que se você se considera uma boa líder e como que é para você liderar as pessoas assim, como que você a motiva? Primeiro eu motivo, seja mulher, seja homem, a empoderar-se, a dizer, olha, há determinado tempo eu trabalhava limpando o chão. Eu era faxineira, eu trabalhava num posto de saúde e eu fui melhorando a minha qualidade de vida. Então, o primeiro momento é instigar as pessoas a saírem da mesmice, a se colocarem também importantes, estudando, trabalhando, sendo honesta e sempre dizendo, não é fácil ser honesto, não é fácil trabalhar com transparência. E eu procuro ser eu mesma, sabe? Eu acho que as pessoas, quando vê em você um bom jovem, um rapaz que tem uma idoneidade ilibada, as pessoas vão, olha, eu vou me aproximando desse rapaz, eu vou caminhar também, eu quero aprender também com ele. Foi muito parecido quando eu enfrentei uma bicicleta e uma estrada para fazer meu curso superior em Taguatinga. Eu pedalei 3 anos e uns 4 meses. Todo dia eu saía do Riacho e ia para Taguatinga. Então, algumas mulheres começaram a ver em mim assim, poxa, a Ana está indo para a faculdade de bicicleta. Eu tenho condições financeiras, por que eu não vou? Então, você vai acabando com os seus gestos, os seus atos, referência. Então, para muitas pessoas, eu acho que eu sou referência no Conselho Tutelar. Se tornou exemplo, né? Me tornei exemplo.
Eu acho que, como técnico de enfermagem, eu me tornei um exemplo para alguém. Eu servi de alguma coisa para as pessoas que me conhecem há muitos anos. Na música também, eu acho que, não sei. É difícil você se autoavaliar. Mas é difícil. A partir do momento que você começa a fazer coisas boas, que você começa a incentivar de uma certa forma, você começa a virar exemplo, sim. Acho que sempre vai ter alguém que vai olhar e vai falar, ó, eu me inspiro. Acho que, se ela, igual você falou, se ela fez, se ela está fazendo, eu também tenho uma capacidade potencial de fazer também. Não é mesmo? Mas aí a gente estava na Ana Conselheira, a gente foi para a Ana candidata a deputada, e teve seus 1.000 e tantos votos, e a gente chega na Ana administradora, né? E como é que foi essa experiência? Como você avalia, primeiramente, antes da gente começar qualquer outro tipo de pergunta, mas como você avalia hoje, olhando para trás, né, olhando para tudo que você fez, o seu tempo na administração? Então, quando eu recebi, vocês sabem que eu ando naquele carrão, né, na moto, né? A motinha é bonitinha. Pois é. Quando eu recebi o convite, né, eu tinha recebido esses 1.600 votos e eu achei nem que não fosse dar nada, não. Eu queria muito saber qual era a minha popularidade da minha cidade. Eu tinha muita vontade. Só uma pergunta. Esse convite que te fizeram para deputada foi de quem? Primeiro foi do deputado, a primeira vez, deputado Rony Nemer. Né? Ele te conheceu lá como conselheira? Não, ele já me conhece da igreja há muitos anos. Então já desde é uma amizade. O Recanto das Emas. Entendi. Tá. Desde o Recanto, muitos anos. Pode continuar. E aí ele me convidou e eu fui. Eu falei que não tinha dinheiro, que não sei o quê. Não, mas eu tinha muita vontade de saber qual era a minha popularidade na minha cidade, né? Diante desse serviço que eu tinha prestado. E outra, deixo bem claro, nunca fiz nada pensando, não, hoje eu vou te ajudar aqui hoje, porque... Não, foi tudo automaticamente. Você nunca fez esperando algo em troca, né? Não. Mas antes mesmo de assumir o cargo de conselheiro, o cargo de administrador, você já buscava formas de atender as pessoas assim, de fazer o bem, de fazer caridade? Já. Eu vou voltar aqui um pouquinho lá atrás. Quando eu cheguei em 97 aqui, que eu morava nesse barraquinho de Madeirite, eu não tinha emprego, o marido não tinha emprego, eu trabalhava de faxineira e ele de ureia seca, que é servente, né? Sim. E quantas das vezes faltava o que comer dentro de casa, e eu ia nos meus vizinhos, batia na porta e falava: ô fulana, você tem algum serviço aí para eu fazer? Eu tenho, Ana, mas não tem dinheiro. Falei, você tem arroz? Tem alguma coisa? Ela falou, tem. E aí eu levava o arroz na frente, voltava, o marido fazia lá e ia trabalhar. Mas foi em 97, quando eu vim para cá, no barraquinho de Madeirite, que a administração, olha, você vê o vínculo, ó, a administração do Recanto das Emas, por eu ter prestado um serviço voluntário, eu ajudava as crianças do Guarda-Mirim a fazer lanche para eles, e o meu pagamento era o que sobrava de comida. Foi essa combinação, eu com a mulher. E por conta disso, quando eu mudei para cá, toda semana eles me davam 2 caminhões de frutas e verdura. E eu saía esparramando. Foi o meu primeiro trabalho social na cidade, foi esse. Eu dividia as frutas e verduras para as famílias. Quando foi, eu não lembro o ano ainda, as pessoas diziam assim, Ana, você tem como, isso lá para 90, acho que era 98, 99, Ana, arruma uma cesta para mim? Eu falei, não tenho. Mas eu sabia onde tinha, que era aqui. Quantas das vezes eu não tinha nada dentro de casa para dar para os meus filhos, mas alguém me pedia essa cesta. Aí eu vinha aqui, pedia, levava nas costas e entregava. Dava vontade, às vezes, de tirar um pedacinho de sabão, mas eu não podia, porque não era para mim. E essa experiência aconteceu, eu sou muito assim, de saber que agora está ruim, mas daqui a pouco vai melhorar. Eu tenho essa crença. Eu tenho essa fé muito grande que as coisas elas mudam rapidamente. E nesse dia eu não tinha nada, busquei essa cesta, quando foi no finalzinho da tarde, o Michel, eu não sei se você conheceu esse jovem,
era uma liderança na juventude, mora ainda hoje na QN8. E eles faziam muita gincana. E nos barracões de Madeirite tinha muito alimento. E aí, um belo dia, ele falou, Ana, me encontrou na rua, Ana, você sabe quem... Eu tinha muita vergonha de pedir alguma coisa para mim. Você sabe quem está precisando de alimento? Eu falei, eu, Michel, eu. Eu sei que eu vim aqui, peguei um carrinho e falou, vai lá buscar, Ana. Peguei um carrinho de mão, levei alimentos para mim e para mais 10 famílias. Então, esse trabalho de estar sempre servindo, de estar sempre ajudando, ele é recíproco. Já vem desde pequeno. Já é da origem, né? Já vem desde... E aí eu queria... O que eu queria? O que nós estávamos lá? Eu parei onde? Eu perguntei da experiência, né? Como que você avaliou essa experiência, olhando para trás aí, todo esse tempo na administração? Pois é. Aí, quando me chamaram, o governador me convidou me anunciou que eu seria nomeada como administradora, me deu um pouco de medo, porque cuidar de criança, eu já estava praticamente há 11 anos no Conselho Tutelar. Ser professora, isso para mim era tranquila, mas cuidar de uma cidade era algo muito extenso. Muita gente. Né? Muita gente. O Riacho cresceu muito, né? Cresceu. Já somos mais de 100 mil habitantes, né? E aí, o que eu fiz? Na primeira semana, eu pedi a Deus orientação. O que eu tive assim Eu falei, meu Deus, e se esse negócio der certo mesmo, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei de Davi. Davi era uma criança, né? Uma criança inexperiente, mas uma criança que Deus deu sabedoria para ele seguir e ser vencedor. E aí eu falei, vou acreditar na providência de Deus. E fui. Mas não foi fácil, porque houve muita discriminação. Eu não tenho dinheiro. Outra, eu não tenho um carrão. Eu sou uma mulher simples. E eu sabia que era esse simples que ia para um comando. E quando eu fui me apresentar, tive uma recepção zero. Que eu também não queria nenhum glamour. O meu medo era mais enfrentar. Então, com muita simplicidade, eu trouxe a equipe que foi composta para trabalhar comigo, dizendo para eles dessa minha simplicidade, da simplicidade que tinha que se estender ao povo, né? A administração tinha que estar de portas abertas, de sorriso, de cordialidade, de respeito, para atender a todos aqueles que ali fossem. Então, quando eu entrei, disseram que a minha vida ali era simplesmente 100 dias. Uma porque disseram que eu não ia dar conta. E aí, eu sou nordestina, sou mulher de muita fé em Deus, pus uma botinha no pé, uma calça jeans, subi na minha motinha e rachei, correndo atrás de melhorias para a nossa cidade, como vocês viram, que dentro de 3 anos e 80 dias, a cidade deu outra cara. Mudou bastante, né? Deu outra cara. É você que monta a sua equipe? É isso que eu ia perguntar. 20 e poucos eu levei, eu indicando. Mas assim, teve algum critério que você usou para poder chamar as pessoas? Eu queria que as pessoas que eu as convidasse fossem moradoras da cidade, porque conhecem a cidade, sabem dos problemas. E aí, sabendo dos problemas, a gente resolveria os problemas com mais rapidez. Certo. Qual foi o principal problema que você encontrou aqui no Riacho, logo de cara, quando você assumiu? Foi a discriminação das pessoas contra uma pessoa simples. Porque, veja bem, vocês talvez não tenham lembrança, mas a maioria dos administradores que estiveram, que a cidade teve, eram delegados, eram deputados, eram ex-administradores. Eu nunca conheci nenhum administrador. Pois é. Fora você. Falar isso agora. Eram ex-administradores. Então, pessoas que não moravam na cidade. Sim.
eu fui a primeira mulher moradora e administradora da cidade e que calei a boca de muitos, Claro. permanecendo no cargo até a minha saída agora para a segunda candidatura. Mas assim, eu estava me referindo qual o problema da cidade. O principal problema, quando você bateu na administração, você falou, caramba, esse aqui vai ser a minha prioridade. Olha, em 2019 foi muito buraco. E o transtorno da sem dimensão. Era dos meus... A sem dimensão, ali me custou muito cabelo branco. No caso aqui é uma opinião minha. Você não acharia tipo assim, que fosse melhor para a pessoa que entrar agora como administrador aqui do Riacho ter uma eleição, não uma indicação? Porque indicar é igual você disse, né? Pode indicar uma pessoa que a gente não sabe quem é, né? E já concorrendo fica como aqui, se o seu trabalho melhor. fosse todo pelo ralo, entendeu? Porque, por exemplo, realmente a gente pode classificar você como a administradora que a gente viu, que teve contato, que apareceu, que colocou Sabe a cara, quem é, que fez isso, que sabe quem é, que a gente também conhece. Mas aí vai tudo pelo ralo, porque o que você fez pode ficar tudo no passado e a pessoa que vem destruir. Não acabar com o que você fez, mas realmente, entendeu? Largar a cidade. Entendeu? Ficar por conta de a Deus dará. Olha, para que haja uma eleição é preciso uma mudança na legislação, até rima. Para que haja uma eleição para administrador, é necessário uma mudança na legislação. Na Constituição aqui do DF, né? Isso. Na lei orgânica. Mas você seria a favor de uma eleição ou você manteria nessa indicação? Seria interessante, porque ele teria mais autonomia. E botar pessoas da própria cidade para concorrer fica muito melhor, para concorrer. né? Certo. E quando você começou, qual foram sendo suas prioridades? Foi educação? Foi buscar melhoria na saúde? Foi questão da violência, de segurança, que a gente sabe que aqui no Riacho é algo ainda que assombra muita gente? É verdade. Segurança, vocês viram que teve muitas ações na minha gestão, né? Tinha muitas ações. E na educação e esporte. Por quê? Porque quando eu estava no Conselho Tutelar, ainda é uma das grandes necessidades, né, que jovens, que adolescentes, que criança tenham ocupação. Agora que tem algumas quadras, aquela da 34, que a gente conseguiu melhorar, mas Riacho Fundo 2, a criança e adolescente precisam de ocupação, seja na área de esporte, da cultura e do lazer. Projetos sociais, né, também. Exatamente. Falta bastante por aqui. São poucas pessoas que se arriscam a fazer uma escolinha de futebol, a dar oportunidade para as crianças, sei lá, um projeto de dança, grafite, essas coisas que são da cultura. Né, e pouco se tem aqui no Riacho, pouco a gente vê. Né, e aqui no Recanto tem, que é do lado aqui, muita gente sai daqui do Riacho para ir fazer as coisas lá no Recanto, porque lá tem e às vezes acaba que aqui não tem, né? Mas aqui não tem porque aqui não tem representante parlamentar. Recanto da Zema tinha o Rony Nemer, foi deputado distrital, foi deputado federal. Riacho Fundo 2 tem quem? Ninguém. Então, enquanto o Riacho Fundo 2 não tiver esse representante parlamentar, ele vai estar pedindo ajuda. Dependendo dos outros, né? Dependendo dos outros. Como a gente depende de Recanto, como a gente depende do Riacho e de outras cidades. Sim. Como que funciona essa questão da verba que é mandada para cá? É anualmente ou algum deputado tem que destinar? Tem que destinar. E você precisa batalhar muito para conseguir, né? Muito. Eu lembro que no seu começo lá que a gente foi, você falou que era muito difícil bater na porta de um deputado e pedir uma verba para cá. Todos os 24 receberam um ofício durante os 3 anos. Todos. E aí somente 4. Somente 4, um mandou 100 mil. O outro foi 200 mil. E só foram 3. E o terceiro, que deu o maior, isso aí eu tiro o chapéu para ele deu 2.800.000 para duplicação da via sem dimensão. Eita. Seria muito mais fácil se eles destinassem um valor anualmente, né? Não. Mas geralmente eles destinam direto para a Nova Cap. Aí, a Nova Cap é um setor que eles cuidam de obras. E aí, às vezes, os deputados mandam para lá,
já mandam já amarradinho para a sua cidade. Olha, eu vou mandar 2 milhões lá para o Gama, para o asfalto que será feito lá no Gama. Então, lá é só para o Gama. Entendi. Como conselheira, você acha que sua essência continua a mesma? Você continuou tendo contato com as pessoas ali, cara a cara, boca a boca, conversando, procurando, já fazendo o seu nome também, né? Aproveitando disso, que não é importante, né? Para você até mesmo se manter no cargo ou até tentar algo maior. Você continua mantendo a sua essência, buscando ter esse contato com as pessoas mais simples, que querendo ou não são seus eleitores? Sim. Não buscando esse retorno, né? Mas assim, a gente é procurado ainda para algumas orientações, sabendo que a gente não pode atuar como conselheira tutelar. Mas um exemplo, alguém me pergunta onde é a vara da infância, o que ela faz? Isso não me impede de dizer aonde ela fica e qual é o papel da vara da infância. Então, muita gente me procura vagas em escola, uma consulta no médico, alguma criança que está precisando de dentista, algumas crianças que precisam de algum atendimento psicológico. Então, muitas das vezes eu encaminho para o conselho tutelar mesmo, ou se eu tenho um amigo, eu digo, olha, tem como você atender? Mas isso aí também não. Mas o seu trabalho nessas horas é indicar só, né? Porque você não cabe a você ir lá e conseguir uma vaga de dentista e escola. Não. Eu, como moradora, um exemplo. Uhum. Um exemplo. Você está com dor de dente. E aí eu tenho um conhecimento, isso não me impede de pedir lá e falar, fulano, ó, tem como ajudar, tá com dor, isso não me impede, não. Certo. Qual foi o principal projeto que você idealizou e conseguiu concluir ele, que no final das contas você se considera como a melhor coisa que você fez até aqui na cidade? Você fala de trabalho? De trabalho. De tudo que você poderia ter feito, realizado aqui, que você colocou no papel e falou, isso eu vou fazer, e chegou no final do seu mandato, você olhou e falou, eu fiz. A saúde. A UPA, essa UPA para nós, muita Com gente certeza. ainda está falando ainda, isso não tem médico, não tem... Vá lá, doença, vá lá. Lá, o único lugar onde está tendo atendimento é lá. É isso, vá lá para ver se você não é atendido. Então, assim, foi um dos ganhos que Riacho Fundo 2 teve, assim, de suma importância na saúde. Mas precisa de muita coisa ainda, viu? Não, com certeza, a cidade só vem crescendo e cada vez mais vai precisar de mais coisas. Quando que vai ficar pronta aqui essa duplicação da pista? Na verdade, a duplicação já está pronta, né? Precisa só de alguns ajustes e dela ser inaugurada. Você vai estar lá na inauguração? Quero, na hora. Ali tem correria minha. E outra coisa, o que você acha que faltou no momento que você entregou, que você partiu para a candidatura ali de deputado, você olhou e falou, ó, isso aqui eu queria ter feito, mas não deu tempo, talvez não deu verba, enfim. Uma coisa que você queria ter entregue no final. O BRB, alguma agência bancária. Nossa cidade já precisa de mais. Nossa cidade precisa de creches. Quantas crianças aí estão aguardando uma vaga na creche? Naí Valadares não comporta mais. O Éder não comporta mais. Isaac Newton não comporta mais. Então precisa, a cidade cresceu, o número de moradores já está muito alto. E criança tem demais, então crianças precisam... É uma constante, todos os anos, agora o Conselho Tutelar, ele vive muito isso já desde muito tempo, com dificuldade de crianças para serem inseridas, tanto na educação infantil como nas creches. E o posto de gasolina? Como que ficou o andamento deles? Pois é, o da QS1, parece que, eu não sei, como eu estou fora do governo agora, eu não sei qual foi o entrave, porque ele era para ter sido entregue em fevereiro. Mas esse aí que está ao lado do Melhor Atacadista está avançadíssimo. Já está com cobertura e tudo mais. Então, acho que logo, logo isso aí vai ser inaugurado. Ana, e agora olhando um pouco para essa parte social, a gente que está no trabalho vicentino, a gente sabe que a população cresce, né? E cresce também a questão da pobreza, muita gente carente. E eu acredito que deva ter batido muitas pessoas na porta da administração relatando isso, né? Como que foi o trabalho da administração nessa parte? A lidar com essas pessoas carentes, a lidar com a pobreza da cidade? Olha, a gente não tem recurso na administração. E o que às vezes tinha de
chegava alguma cesta lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, você tinha que prestar conta uma por uma, mas o número de pessoas famintas, de pessoas que precisavam, era muito alto, muito alto. Então, eu ficava de mãos atadas. Muitas das vezes eu saía nos comércios, eu pedi uma equipe, que tem uma equipe lá chamada GEPOLIS, que é a gerência de políticas, né, sociais. Então, eu pedia muito para essa equipe sair nas ruas pedindo ajuda para a gente atender várias famílias. Mas é algo que nos deixa muito de mãos atadas. Como foi a questão da pandemia para vocês? Enfrentar a pandemia? Nos deixou... Na verdade, não. Foram praticamente 2 anos parados. Você pegou um trabalho no meio de uma crise, Sim, né? No meio de uma Saúde. crise. Foi chegando na administração e já me deparando... Você acha que te atrapalhou um pouco? Você poderia ter feito mais se não fosse a pandemia? Muito. Atividades com a população. A gente não podia fazer ações porque o decreto, né, proibia e tudo mais. Então, ficamos presos. Chega muito tipo de denúncia, por exemplo, uma coisa que nem cabe à administração, o pessoal ir procurar, por exemplo, eu vi que o pessoal reclamava muito, uma questão que eu às vezes achava até meio sem noção, porque cabe a gente mesmo se conscientizar e não fazer isso, que é a questão dos lixos. Eu vi que o pessoal postava no Facebook a questão a administração não vem limpar aqui a frente da minha casa, não vem tirar esse lixo aqui da porta da minha casa. Você ficava meio assim, meio chateada com isso? Não ficava não. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a moto e ia lá no lixo lá e ia procurar saber se realmente era e pegava já a equipe, já providenciava a retirada ou a limpeza. Por conta disso, quando eu entrei no Riacho Fundo 2, o número de contaminados com a dengue era altíssimo. Altíssimo. Uhum. Mais de 5 mil contaminados. Era muito mais o número, né? E eu sabia onde tinha cada lixão. Para vocês terem ideia, você mora aqui para baixo. Ali pertinho do IP Roxo tinha um lixão. Tem, lá perto do campo sintético lá. Não, ali onde tem aquele campo de futebol, onde está sendo feita agora a duplicação. Sim, Cadê o lixão? Não tem mais. Perto que tem até uma cruz lá próxima, né? Isso. O lixão sumiu. O lixão ali da 34 sintético, cadê o lixão? Acabou. Em vez de lixão, foi feita agora uma quadra centro poliesportivo. É o campo sintético e uma quadra de vôlei, né? Quadra de vôlei, tem um campo oficial, vai ter um passeio para fazer caminhada, vai ter um complexo esportivo. Isso, eu acho que aqui no Riacho faltava um parquezinho, né, para poder fazer uma caminhada. É um complexo esportivo que vai acontecer lá. Lá, quando você vai para QC6, para QS6, bem no início, tinha outro lixão grande. Cadê o lixão? Acabou. Hoje que estão voltando a colocar de novo. Então, assim, nós fechamos 7 lixões, os maiores lixões do Riacho Fundo 2, nós fechamos. Em 2021, esse número caiu para 83 casos de dengue aqui no Riacho Fundo 2. Qual uma política pública você acha que a administração, dependente da pessoa que entrar agora, deveria adotar? Atendimento às famílias carentes. É gritante no Riacho Fundo 2. Você vê pelas filas dos CRAS. É difícil conseguir um atendimento, né? Então, eu não sei se eu daria conta de trabalhar no CRAS, porque eu sou muito ativa. Como que as pessoas vão lá pedir alimento no local onde deveria ter e às vezes não dá para atender imediato, porque a fome ela é imediata. Né? A fome é na hora. A vontade de comer tem que ser resolvida na hora. Então, por isso que eu saía pedindo nas ruas, nos comércios. Às vezes eu vinha aqui na paróquia pedir ajuda dos padres para me ajudar. Durante esse tempo também, a gente sabe que você é católica, né? Falamos sobre sua trajetória. Você também marcou presença em igrejas, em outras religiões? Marquei algumas evangélicas, porque, na verdade, não que eu fosse evangélica ou que eu fosse espírita, eu fui na espírita porque eu era administradora. Então, mesmo agora, se me chamarem lá, eu não vou
atuar como eles. Mas se alguém falar, Ana, eu preciso da sua presença bem aqui, eu vou. Algumas pessoas podem até me avaliar, já está frequentando, mas não é isso. Para que não haja distinção, para que não haja... Como também esse período todo de eleição, frequentei algumas igrejas evangélicas e eu não sou evangélica, eu sou católica. Sim. Mas, assim, a gente sabe que muitas pessoas dizem que política e religião não se misturam, né? Como você conseguiu conciliar essa questão de você ser cristã, de você ser ativa dentro da igreja e tentar não mostrar, fazer o seu trabalho aqui dentro, que é algo que às vezes o sacerdote, o padre, a igreja não permite, não aceita muito bem. Como você trabalhou para poder conciliar isso? Para eu ir lá? Aqui na paróquia mesmo. Você é cristã e você é administradora. Tem a questão de não misturar os dois, né? Isso. Como você trabalhou para não misturar e conciliar esses dois lados? Eu sempre me mantive aqui, eu sempre disse, aqui eu sou a Ana que ajuda na música, mas a Ana também que dá informações para a população importantes. Como, por exemplo, quantas vezes eu fiz alguns comunicados de... como é que dá o nome? Não vou lembrar agora o nome. De alguns, como por exemplo, no dia que eu falava assim, olha, gente, eu que trouxe essa novidade. Coloque o seu inservível, que é o guarda-roupa velho, que você não quer, a sua mesa velha, lá fora que o caminhão vai passar tal dia. Então, a população precisava de utilidade pública, informação de utilidade pública. Então, em algum momento, eu tinha que ser esse informador, eu teria que dar essa informação, né, para que a população soubesse, mas aqui eu era Ana Maria. E você falou sobre essa questão de você ser mulher, a gente falou a questão de você ser exemplo. Você buscou, como administradora, fazer trabalhos voltados às mulheres aqui do Riacho, fazer campanhas, buscar recursos para essas pessoas, para as mulheres aqui do Riacho? Olha, eu fui a primeira coordenadora do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil em 2016. 2016, eu fui a primeira coordenadora. E como coordenadora de mulher e como vítima de violência, é uma das bandeiras que eu atuo muito e com muita garra, né? Então, uma das coisas que eu fiz com as mulheres e comigo mesma, entrei na administração, eu já me matriculei numa pós-graduação de gestão pública. Aproveitei o momento que eu estava sendo gestora na teoria, e aí eu fui fazer, na prática, e aí me matriculei e hoje eu sou formada em gestão pública. Então, capacitando todas as mulheres que trabalharam na administração comigo, quem quis, elas tiveram a oportunidade de serem profissionalizadas, de serem capacitadas com cursos e de melhorarem o seu cognitivo. Como que foi para você essa campanha desse ano de 2022, se candidatar e voltar mais forte? Que você teve mais quantidade de votos esse ano do que a vez passada, não foi? Só antes de você entrar nessa, só tem uma outra pergunta sobre a educação quanto à administração. Eu sei que às vezes não é só trabalho da administração, mas você acha que também faltou a questão de uma outra escola, por exemplo, de ensino médio, podemos dizer assim? Já deixei encaminhado, juntamente com a Secretaria de Educação, 2 creches que estão prontas para serem construídas e 2 escolas. Uma creche é na QN 14F, a outra creche aqui na QN 7, ao lado do CF1, que se chama CEPIS, e não creche. E a outra escola aqui na QN 12, ali onde tem aquela invasãozinha, em frente, perto da passarela. Ali é uma escola, um SEI, Centro Educacional de Ensino. Sim, vai atender muito ali as crianças ali da QN12. E o outro está destinado para ser construído ao lado do Superbom. Na QC, né? Na QC4. Certo. Na QN5. Pode voltar, Matheus, a sua pergunta. Como que foi a sua experiência esse ano, desse ano de 2022, para candidata? Olha, foi desafiador, viu? Primeiro que a gente não tem recurso, né? Enquanto muitos aí esbanjam dinheiro, né?
mas foi com a equipe que a gente estava na rua, foi muito bom e uma oportunidade que a gente deu para pessoas que até mediram a sua capacidade como liderança. Isso eu achei o máximo. Pessoas que às vezes estavam dentro de casa, ociosas, vieram para as ruas, falando de Ana, falando do produto Ana, que a gente acaba virando produto, né? E tudo isso nos ajudou a nos conhecer, a gente a se conhecer, e essas pessoas que estavam em volta a nos conhecer, a conhecer o produto Ana. Desde 97, era essa história que eles contavam até aqui. Então, eu imaginei que eu pudesse ter tido mais votos, né? Pelo trabalho, por esses anos que moro no Riacho Fundo 2, mas a gente vê que a cidade é muito pulverizada, muito dividida, uns para lá, outros para cá, e não sabendo da importância de uma cidade ter um representante. Você acha que faltou o quê? Você acha que para credibilidade no santo de casa. Sério? Foi o que você acha que faltou para você não ter ganho? No santo de casa. Eu estava assistindo uma entrevista do Lula, inclusive, esses dias, e ele mencionou, né, que às vezes, não que a culpa seja, né, mas às vezes as pessoas são, querendo ou não, culpadas. A culpa não é, mas elas são culpadas porque ou não votam, né? Ou não votam, jogam o voto fora em qualquer pessoa, ou em branco, ou não estuda o candidato, igual você falou, não procura saber quem é da casa, quem está ali conhecendo o dia a dia da cidade, conhecendo o dia a dia dos moradores. Você acha que, às vezes, falta essa conscientização para os eleitores, para as pessoas que vão às urnas votar? Eu acredito que sim, olha, porque, mais uma vez eu repito, aquela frase que santo de casa não faz milagre, né? Eu provei já para a população que eu consegui sair, entrar num cargo importante, trabalhar para a população, sem deixar rastro negativo, permanecendo a mesma Ana, que anda para cima e para baixo, de bicicleta, a pé, de moto, do jeito que dá para a gente andar, e bem próxima do povo, e ser o que sou. Só que as pessoas acabam acreditando no outro. Agora, imagine, hoje nós vamos ficar mais 4 anos sem um representante na cidade, pedindo ajudinha, aqui e ali. Aqueles que tiverem boa vontade vão colocar um valor pequeno e vamos ficar nessa peleja de novo aí. E qual foi o sentimento, Ana, quando você viu o resultado, que você viu que aumentou os votos, né? Acho que isso é algo bom, acho que pode ser que no ano que vem nas próximas eleições você tente novamente e consiga, mas qual foi o sentimento nesse ano? Foi frustração? Foi orgulho? Foi o quê que você sentiu no momento que você viu e falou, pô, eu perdi, mas eu tive 4.000 e tantos votos? Não é fácil ganhar um voto, viu? E 4.444 votos é muita coisa para quem não tinha recurso. Para quem não foi para outras cidades, porque eu não tinha condições. Eu acho que eu até comentei com o João Lucas, né, que fez parte dessa equipe, que no meu ponto de vista eu voltei, né, e eu olhando por trás, acho que foi o que eu não vi, vocês indo para outros locais. Então essa é a resposta. Então essa é a resposta, né? Não teve recurso. Isso. Mas mesmo assim, eu tirei mais de 2.000 votos fora. Mais de 2.000 votos. Nossa, fora. então para uma cidade que tem 100 mil habitantes, só 2.000 votos, o pessoal realmente não votou. Não votou. Não votou. Infelizmente, os que votaram foram amigos mesmo, assim, fiéis. Pessoas que já conhecem o trabalho. Que já me conhecem meu trabalho. Que poderia ter... Não vou reclamar mais, porque agora já não dá para fazer. Mas hoje nós poderíamos estar com uma caneta na mão, tendo todas as oportunidades no ano que vem de trazer as emendas para a cidade, investir em mais escola, investir mais em saúde, em trazer o nosso batalhão para ser construído, a nossa delegacia. Mas
Você já tinha muitas propostas em mente do que você queria fazer aqui já quando pegasse o cargo ali no 1º de janeiro? Tinha muita coisa, principalmente a educação. Melhorar a educação da cidade, porque é uma das minhas preocupações maiores. Quem mora aqui estuda lá na escola IP, lá no finalzinho do Riacho Fundo 1, do Calbi 1. Sim, lá para cima, né? É muito desgastante, é muita poeira. Aquela estrada também precisa melhorar, porque muitas crianças adoecem. Transporte público aqui no Riacho também. Sim. Ridículo, né? Bem fraquinho. Mas então o sentimento foi de tristeza? Tristeza não, porque eu sou muito otimista, sabe? De agradecimento a todas as 4.444 pessoas que acreditaram no projeto, e nem de frustração. Uhum. Eu sou muito eu dizia muito, olha, o resultado será o resultado conforme a vontade de Deus e a ajuda das pessoas. Se não foi de agora, não sei se será da próxima, mas eu estou sempre sob o comando de Deus. Você vai tentar de novo? Vou tentar de novo. Se me der a oportunidade, eu vou. Você precisaria ter quantos votos? 15 mil votos, eu entraria. 15 mil votos. Aí cada partido tem uma quantidade ou não? No meu partido, dos 24, foram eleitos 2, um com 20 mil e pouco, outro com 15 mil e pouquinho. E eu fiquei na 6ª suplência. Dos 24 do meu partido, eu fui a 6ª mais votada. Então foi bom. A política também é questão de paciência, né? Você ir construindo pedaço por pedaço ali, às vezes uma hora chega. Uma hora chega. E esse será o batidão que eu continuarei, sempre com toda humildade, com toda a minha fidelidade, com meu respeito às pessoas. Mas hoje em dia você não se vê mais fora da política, não? Já se acostumou e é o que você quer levar até... Você sabe, eu estava até comentando com o pessoal, é uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Agora não sou eu sozinha. Não é só a Ana que vai. Algumas pessoas já dependem de mim. Muitos pais de família dependem de mim. E o que você acha que, a partir de agora, que você pode fazer para tentar conquistar o voto dessas pessoas? Eu nem sei te dizer. Acho que é trabalhar muito mais. É trabalhar muito mais. Você que esteve lá dentro, tá dentro até agora de tudo isso, a política é muito suja mesmo? É difícil não se corromper? Eu não vi essa sujeira não, sabe? E eu não participei de nenhuma convivência de questão de sujeira não. Mas você acha que tem esperança para a política? Se tem esse tipo de falcatrua, eu não participei de nenhuma delas e nem participo. E eu acho que quem nasce já com a idoneidade já certinha, não tem como pender para o lado errado, não. Mas eu digo assim, até com as pessoas que estão trabalhando à sua volta, você sentiu pessoas que estavam ali só pelo interesse de ganhar alguma coisa? Sim. E eu sempre dizendo da fidelidade do caminho reto, do caminho certo, para que não chegasse. Portanto, saí os 3 anos e 80 dias sem manchar meu nome em lugar nenhum. Você acha que na próxima política, você acha que, na sua opinião, você acha que deveria mudar alguns requisitos para a pessoa se tornar candidato ou até mesmo assumir um cargo político? Porque, que é no meu ver, é uma opinião minha, eu vejo muitas pessoas de televisão ou até mesmo muitas pessoas leigas que conseguem entrar, mas eu acho que elas acabam não conhecendo tanto e acaba se deixando se levar por a cabeça de outras pessoas e também não consegue exercer um bom trabalho, porque a gente sabe que precisa ter o conhecimento, né? O que você acha? Já está sendo feita algumas modificações. É tanto que essa eleição foi muito difícil. Os requisitos, né? Muita gente que teve 46 não conseguiu, outros entraram já com um número menor. Então, assim, é uma incógnita a eleição, sabe? Só se sabe no finalzinho das urnas. Mas que é desgastante, viu? É desgastante. Você ouviu muitos relatos de muitas pessoas nesse contato que você teve, físico?
contato com os moradores, de chegar, de conversar, de Sim, apresentar sua proposta? muitos. O psicológico abalou um pouco durante essa caminhada? Muito, 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 muito. De você ver que às vezes a pobreza está do seu lado, tem uma necessidade do seu lado e às vezes o povo tem o poder, tá ali, enxerga e não faz. E outra, é um período onde você não pode, esse meu lado social, não pode atuar. Porque se atuar é compra de voto. Por mais que eu queira ajudar, eu não posso. Então, ele é muito minucioso. É um período que você não pode fazer nada que já te implica. Tem que tomar cuidado com tudo, né? Até com o que tudo, fala. até com o que fala. E, Ana, como lidar com as críticas? Como que você conseguiu trabalhar com isso? Com a crítica do pessoal falando de você, pessoas às vezes que até andavam com você e do nada virou as costas. Como você se preparou para esse negócio que às vezes derruba muita gente, que é as críticas? Eu engrossei o couro, sabe? A minha coraça. E assim, eu sou muito de não levar isso. Isso existe, isso faz parte. O que me deixava irritada e o que me deixa um pouco descontrolada é se alguém vier falar que eu levei esse microfone, sem eu ter levado. Aí isso me deixa meia... E aí eu vou provar que eu não... Isso me deixa meia zangada. Mas o que eles falam... quando você vai ver quem está falando, não tem trabalho nenhum, sabe? É uma pessoa, não que não seja significante, mas que não tem bagagem nenhuma. É vazia. É vazia. Se você for fazer uma comparação, você não teria, eu acho que não tem condições de você sair e falar, olha, a Ana é uma toa, a Ana nunca fez nada, a Ana... Você não faria isso. Por quê? Porque se conhece. Mas as pessoas que querem denegrir, as pessoas que querem machucar a alma do outro, eles procuram estar fazendo o mal. A gente tem que saber lidar com isso. Como você lidou com essa questão de favores? Das pessoas também estar pedindo favor para você, tipo assim, eu vou te apoiar, mas querendo algo em troca. Ou você não ficou perto de pessoas assim? Fiquei. Quantas das vezes eu falava, você pode me ajudar? Eu gostaria de saber se você pode votar em mim. Vai pagar? E aí eu falava um pouquinho. Voto não se compra. Você precisa exercer sua cidadania com dignidade. Então, se eu não mereço o seu voto, mas voto em alguém, mas não é comprando, não se vende. O voto não se vende, o voto não se compra. E aí eu tentava... Mas aí quando você ouve de uma pessoa dizendo vai me dar quanto, vai pagar quanto, aí você já tem noção de que a pessoa não tem o conhecimento do que é o voto, do que é democracia. Uma coisa que, quando eu participei daquele comício que você fez para jovens, né, foi especificamente mais para jovens, tinha muitos lá por sinal. Uma coisa assim que assusta muitos dos jovens hoje, além da educação, que está um pouquinho complicada, é a questão do desemprego. Você tinha algum plano, algum pensamento do que você poderia, uma forma que você poderia fazer, agir, para, quem sabe, até gerar empregos aqui dentro do próprio Riacho, que às vezes a gente sai para procurar emprego, às vezes, na maioria das vezes, a maioria dos jovens que trabalha fora. A gente não tem oportunidade, a gente não tem meios de emprego aqui dentro da nossa própria cidade. Tinha alguma coisa que você pensava para tentar, de alguma forma, mudar isso? Na verdade, eu já comecei a fazer isso em 2019, com a capacitação pelo SENAC. Então, muitos jovens foram capacitados pelo SENAC com alguns cursos de administrativo, na área administrativa. Então, porque assim, às vezes aparece a vaga, mas o jovem não está capacitado. Então, primeira capacitação, como aconteceu a capacitação daquelas 300 mulheres, design de sobrancelha, tinha aqui, ó, design de sobrancelha, como é que é o negócio de unha? Alongamento de unha, unha de gel, não sei o quê.
Quantas mulheres não estão trabalhando hoje? Quantas mulheres não tiram seu sustento através daquele curso? Entendi. Então, mas essa capacitação do Senac não foi aqui dentro, né? Foi na administração. Ah, então era oferecido lá dentro, Era, né? tinha uma sala de aula lá. Teve um retorno positivo? Teve um retorno positivo. Ainda continua esse projeto? Não, eu não sei porque eu estou fora agora, né? Sim. E quanto à questão de essa política em questão de exames, de oferecer meios para essas pessoas, por exemplo, a gente tem um Setembro Amarelo, né, que é o da depressão, e aí a gente tem o Outubro Rosa, a gente tem o Novembro Azul. Também foi oferecido durante esse período, ou você tinha algum plano para quando você, caso assumisse, tentasse mudar isso aqui? Porque eu vejo que, voltando nesse assunto dos vicentinos, como a gente acompanha essas famílias, a gente percebe que muita família não tem acesso a essas informações, não sabe muitas vezes o que tem que fazer, quando que deve fazer, o que precisa fazer para conseguir ter esse atendimento. Vocês tinham esse pensamento, ou vocês chegaram a realizar isso também durante a época da administração? Desde 2016, participei dos Outubro, eu era coordenadora geral, né, do Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil. Começou com a nossa coordenação, esse projeto voltado para atender as mulheres, com mamografias, alguns exames transvaginais e outros exames aí. Entendi. Então, no fim das contas, eu te faço uma pergunta. Uma boa avaliação? Você acha que fez um bom trabalho como administradora? Sim. Como moradora, eu procurei fazer o melhor, dar o melhor de mim para que as pessoas ficassem satisfeitas, sabendo-se que nem todos agradecem. Pode fazer 100, 99%. Vão estar sempre reclamando. Mas o que eu pude fazer e dar o melhor de mim, eu fiz. Poderia ter feito muito mais, o tempo é muito curto. Mas provavelmente pode ser que tenha uma boa nova oportunidade, quem né? Sabe, quem sabe. Matheus, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Tirei todas as minhas dúvidas. Você quer usar... Eu sei que a gente ainda é pequenininho, a gente ainda vai crescer. Agora, com sua divulgação, a gente vai crescer. Mas você quer deixar algum agradecimento para o povo que votou, para as pessoas que acreditaram? Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a cada um. Os 4.444 pessoas que votaram em mim, que acreditaram no projeto, e dizer para eles que a luta não parou, a luta começou, logo a gente está com a novidade aí na cidade, e essa novidade é exatamente fazer aquilo que Deus quer, é servir ao próximo, servir ao menos favorecido, servir àquele que não tem vez nem voz. É esse o meu projeto enquanto eu viver. Então você deixou cravado aqui, né? Vai tentar de novo aí na próxima... Quando que é a próxima? 2026. 2026, vai tentar, né? Vou, se Deus quiser. Se me derem a oportunidade, eu vou de novo. Então tá certo. Então que da próxima vez a gente possa cada vez mais conscientizar o pessoal a votar em pessoas daqui da nossa cidade, né? Queria também deixar um recadinho aqui que vocês possam continuar com esse trabalho. Não é? Isso aqui é uma novidade muito boa, que vocês possam estar alcançando outras pessoas, motivando. Isso aqui é uma forma também da nossa história chegar a algumas pessoas, principalmente aqueles que acham que não servem mais para nada por ter 55 anos, por ter 60 anos, e, na verdade, enquanto o nosso coração pulsa, enquanto a gente anda, a gente tem que buscar melhorar a nossa vida e melhorar a vida do outro. E o que esperar dessa próxima política aí do ano de 2023 para frente? Você acredita nessa? Você tem esperança? Tem que ter agora, já não tem mais o que fazer, é acreditar que o povo brasileiro melhore mais ainda a qualidade de vida. Você gostou do bate-papo? Amei. Muito bom, viu? Simplesinho, muito né? Mas bom. Para descontrair. Mas diz que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, sim, né? E o Deus gosta da simplicidade. Ana, a gente agradece a sua participação, ter disponibilizado parte do seu tempo para poder estar com a gente aqui. Foi difícil marcar até a gente chegar aqui, demorou um pouquinho. Tá chovendo, inclusive. Tá já é tarde, né? Mas agradeço, né, você ter contado um pouco da sua história, contado um pouco da sua experiência, das suas propostas, de tudo aquilo que você passou. Acho que é importante para as pessoas que não te conhecem ou que não tiveram a oportunidade de conhecer a fundo, saber um pouco mais, para quem sabe mudar aí o pensamento delas e mudar o voto em 2026, caso você venha se candidatar, caso você esteja como administrador, o pessoal te apoiar mais e acreditar no seu trabalho. Então, eu agradeço muito.
Matheus. Eu também fico muito agradecido pela nossa conversa, né? Porque você mostrou pra gente que a gente pode superar nossas barreiras. Sim. Você disse desde a sua gravidez que você estava praticamente só, você não teve vergonha, você trabalhou, você foi a fundo e hoje em dia, formado em gestão e tendo toda essa sua experiência, você mostrou que pode dar a volta por cima, independente da idade, né? E a gente pode sempre buscar evoluir e ajudar o próximo. O papo foi muito E a bom. gente espera que não pare por aí, né? Continue aí firme aí, que foi como a gente falou, tem que ter paciência, né? Uma hora vai. Então, Deus continuar quiser. tentando e apresentando trabalho para a galera, que eu acho que é tudo questão de paciência. Verdade. Né? Mas muito obrigado, Ana. Tá tudo bom, viu? Obrigado também, Ludmila. Ela foi uma das que começou a querer cantar comigo e abandonou. Vixe, é porque ela canta muito demais. Não, ela cantava bom. Cantava. Então, Obrigado. assim, muito obrigada a todos vocês, viu? E uma boa oportunidade. Tá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Sempre seja seja louvado. louvado.